Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar da fase de liquidação de sentença no processo do trabalho, com enfoque especial na questão da preclusão. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, faça a sua inscrição, deixa aí o seu like, ative o sininho, que você vai estar sempre recebendo notificação de vídeos sobre conteúdo em direito e processo do trabalho, que é o propósito do canal. Então, vamos lá, deixa aí no seu comentário também, sabe o quê? Se você já foi meu aluno, onde você foi meu aluno, que ano você foi meu aluno, não é? Para que a gente possa reencontrar todo esse pessoal que já teve a oportunidade de assistir aula comigo. Sim ou não? Então, estou contando com você, tá bom? Olha, nós vamos falar de fase de liquidação de sentença e aí nós vamos aqui trazer algumas coisas interessantes, não é? A primeira situação aqui é a seguinte, ó, o processo é dividido em várias fases. Fase de conhecimento, fase de liquidação, fase de execução. A fase de conhecimento ela se subdivide na fase postulatória, na fase probatória, na fase decisória. E a fase decisória ainda tem uma subfase, que é a fase recursal. Mas tudo isso é conhecimento. Depois que termina a fase de conhecimento, vem a fase de liquidação de sentença, que é o nosso foco hoje. Liquidação de sentença, uma fase pouco conhecida, pouco compreendida por muita gente. Então, a fase de liquidação de sentença é mal compreendida porque as pessoas imaginam que ela faz parte da execução. Não faz. A fase de liquidação de sentença é uma fase cognitiva, porque você tem que fazer a interpretação do comando decisório. Ela tem natureza declaratória, porque ela estabelece o alcance da decisão exequenda e complementa a decisão judicial, fixando-lhe a liquidez, sem a qual não há título executivo e, portanto, não pode haver execução. Veja como isso parece bastante óbvio, né? Se não há título executivo, não pode haver execução. Nula executio sine título. E o que um título precisa ter? Ele precisa ser líquido, certo e exigível. Se a sentença é ilíquida, a fase destinada a liquidar essa sentença não pode ser considerada já como execução, porque senão eu teria iniciado a execução sem um título executivo, já que a sentença ainda não é um título executivo, porque ela ainda é ilíquida. O artigo 879, parágrafo 1º da CLT, ele diz: na liquidação não se poderá modificar, inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Aqui ele chama de causa principal o quê? A fase de conhecimento, porque a gente sabe que a causa é uma só, chamada reclamação trabalhista. Então, a liquidação é uma fase cognitiva, mas apenas em razão da fixação do seu valor e não do próprio direito, não é? Por isso, a fase cognitiva tem que fixar de forma clara os critérios de apuração do direito reconhecido. Não deixar isso para a fase de liquidação, porque quando chega na fase de liquidação, vai dar problema de qualquer maneira. Então, é melhor manejar embargos declaratórios na fase de conhecimento se ficar alguma dúvida, alguma obscuridade da forma pela qual o direito será declarado ou calculado, tá certo? Esta fase de liquidação de sentença, ela termina com uma manifestação judicial que tem o nome de sentença de liquidação. Embora ela tenha este nome, sentença de liquidação, ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória. Por isso não tem recorribilidade imediata, não é?
A sentença de liquidação só pode ser atacada pelo executado em embargos à execução, cabendo igual oportunidade ao exequente para apresentar impugnação à sentença de liquidação, sempre no prazo de 5 dias contados da garantia da execução. Tudo isso você pega lá no artigo 884, parágrafo 3º. Então, o exequente não entra com embargos à execução para discutir a sentença de liquidação. O exequente entra com impugnação à sentença de liquidação, tá certo? Bom, mas o que acontece? O parágrafo 2º, e aqui é o foco da nossa conversa hoje, ele diz assim: elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes um prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Eu destaquei porque isso é o foco da nossa conversa hoje, sob pena de preclusão, não é? O objetivo aqui é a gente estudar qual é o alcance dessa preclusão, né? Então, daqui para frente, eu vou partir da premissa que a parte, seja reclamante ou reclamada, tanto faz, foi intimada na fase de liquidação de sentença e não se manifestou sobre determinado tema, tá certo? 2. A sentença de liquidação foi proferida. 3. Agora, já na execução, ou seja, a execução já está garantida, a parte pretende apresentar embargos à execução, se for o executado, ou impugnação à sentença de liquidação, se for o exequente, para agora, na execução, discutir este tema que ele não tratou na fase de conhecimento, que ele não falou na fase de conhecimento. Ou, dito de outra forma, qual é o alcance desta preclusão que está destacada aí na parte final do parágrafo 2º do artigo 879, não é? Bom, e aí a gente vai trabalhar com alguns critérios, né? Eu fui lá no CPC, peguei o artigo 494 do CPC e ele diz: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Portanto, a doutrina, pelo menos a doutrina majoritária, entende que o erro material ou o erro de cálculo não transitam em julgado. Portanto, eles não precluem. Eles podem ser corrigidos a qualquer tempo, de modo que não preclui a oportunidade de arguí-los. Então, aqui já seria uma primeira exceção. A executada lá nos embargos da execução ou o exequente lá na impugnação da sentença de liquidação poderia trazer à discussão um erro material ou um erro de cálculo que ele esqueceu de falar lá no 879, parágrafo 2º, não é? Mas o que é um erro material? Segundo a doutrina, erro material é um erro de grafia, é um erro de grafia. Então eu pus aqui um exemplo. A ação foi distribuída em 24 de março de 2023, a sentença declara a prescrição no quinquênio que antecede a distribuição, ou seja, 24 de março de 2019. Mas não seria 19, seria 18. Aqui o juiz errou na hora de digitar, né? Ele disse a prescrição é quinquenal, ela retroage a partir da data da distribuição da ação. Então, 5 anos para trás, de 24 de março de 2023, é 24 de março de 2018. Então, imagine que a reclamada fez os cálculos a partir de 24 de março de 2019 para frente e o reclamante esqueceu de impugnar isso lá na fase de liquidação. Ele pode, aqui na impugnação de sentença de liquidação, levantar essa bola, falar, olha, ali tem um erro material que precisa ser corrigido. Na verdade, a partir de 24 de março de 2018, portanto, os cálculos estão equivocados, tá certo? Bom, além disso, tem o erro de cálculo. Agora, atenção, erro de cálculo é um equívoco matemático que pode ser encontrado na decisão exequenda
na decisão que homologou os cálculos ou até mesmo na elaboração do cálculo. Então, refere-se a um erro matemático puro e não um erro de interpretação da sentença. Olha o exemplo aqui. A decisão mandou pagar ao trabalhador comissão de 5% sobre as vendas. Assim, aberto, sobre as vendas. Na primeira situação, o cálculo, o perito apura que o reclamante vendeu R$100.000 e calcula a comissão de R$50.000. Aqui existe claramente um erro de cálculo. Por quê? Porque 5% sobre R$100.000 é igual a R$5.000 e não R$50.000. Então, basta aplicar a operação aritmética para verificar que houve um erro matemático. Este erro que está aqui, da hipótese A, ele pode ser discutido pela reclamada lá nos embargos à execução, mesmo que ela não tenha feito a impugnação lá na fase de liquidação de sentença. Por quê? Porque erro de cálculo não preclui, não é? Agora, olha uma outra situação. Mesmo exemplo. A decisão mandou pagar o trabalhador comissão de 5% sobre as vendas. Hipótese B. O perito apurou 5% sobre todas as vendas da empresa. E todas as vendas da empresa chegaram a R$1 milhão. E aí o perito, então, apurou R$50.000 de comissão. A parte quer discutir que a decisão exequenda não mandou pagar comissão sobre todas as vendas da empresa, mas apenas sobre as vendas do próprio reclamante, que foram de R$100.000. E, portanto, o valor devido seria de 5 e não de 50. Neste caso, não há erro matemático. O perito usou a matemática corretamente. 5% sobre 1 milhão é, de fato, R$50.000, não é? O que nós estamos discutindo aqui é a interpretação da sentença. Quando a sentença fala 5% sobre as vendas, ela quis dizer sobre todas as vendas ou sobre as vendas do reclamante? Esta matéria é jurídica e não matemática. Por isso, ela não entra como erro de cálculo. Portanto, ela não pode entrar naquela exceção de que não preclui. Ela teria que ter sido discutida lá na fase de liquidação de sentença. Não foi, precluiu. Então, na hipótese A, não tem preclusão, porque é um erro de matemática. Na hipótese B, tem um erro de preclusão, porque a discussão não é sobre erro de cálculo, e sim sobre interpretação da sentença. Bom, além do erro material e o erro de cálculo, também a doutrina tem firmado o entendimento e a jurisprudência no sentido de que a preclusão do artigo 879, parágrafo 2º da CLT, de que nós falamos agora há pouco, né, nós vimos lá, ela não pode ser maior do que a coisa julgada. Porque a coisa julgada é, por definição, a preclusão máxima. Portanto, ela não pode ser maior do que a coisa julgada. Assim, se os cálculos violam a coisa julgada, eles podem ser atacados através de embargos à execução pelo executado ou impugnação à sentença de liquidação pelo exequente, ainda que tenha ocorrido omissão na fase de liquidação de sentença. Logo, não haveria aqui preclusão. Seria uma terceira situação em que não há preclusão. Mas para isso, entretanto, você precisa distinguir se o critério de cálculo está fixado na coisa julgada ou o critério de cálculo não está fixado na coisa julgada, não é? Então vamos lá. Critério fixado na decisão transitada em julgado. A sentença determinou o pagamento de horas extras ao reclamante, observando o adicional de 70%. Está na sentença, ela transitou em julgado. O reclamante fez o cálculo de horas extras aplicando 100% de adicional. A reclamada não impugnou, ela perdeu o prazo, não impugnou. Aí a gente pergunta, tem preclusão agora nos embargos à execução? Ela pode dizer o cálculo está errado porque usou o adicional errado? E a resposta é sim. Mesmo que o juiz tenha homologado os cálculos com 100%, como fez o reclamante, a reclamada pode, depois de garantir a execução, manejar os embargos contra a sentença. Por quê?
Porque esta homologação de cálculo está ofendendo diretamente a coisa julgada, porque a coisa julgada mandou observar apenas o adicional de 70%. Então, aqui não há preclusão, não é? Agora, por exemplo, a sentença determinou o pagamento de horas extras ao reclamante sem fixar o adicional. O reclamante fez o cálculo de horas extras aplicando o adicional de 70%, que, no seu entender, é o adicional aplicável pela convenção coletiva. A reclamada não impugnou esse cálculo, não trouxe essa discussão se a convenção coletiva do reclamante prevê ou não prevê adicional de 70%. Aí, o juiz homologou o cálculo com 70%. A reclamada agora não pode, depois de garantir a execução, manejar embargos para discutir que está havendo aí uma violação à coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada não fixou o critério, não fixou o adicional de 70%. Ela disse horas extras com adicional aplicável. O adicional aplicável vai ser discutido na fase de liquidação. Portanto, se a reclamada não fez a impugnação no momento oportuno, aí precluiu, porque esse cálculo homologado com 70% aqui, esse cálculo não viola a coisa julgada. Então, aqui houve preclusão neste caso, tá certo? Então, a gente, para finalizar, evidentemente que é o melhor nunca deixar de falar, manifestar contrariedade ao cálculo que você considera equivocado, seja pelo reclamante, seja pela reclamada. Mas é bom saber que, em alguns casos, é possível atacar a sentença de liquidação, mesmo que você tenha perdido o prazo na fase de conhecimento. Quando é que isso vai acontecer? Quando você for discutir erro material, quando for discutir erro de cálculo, ou quando o cálculo foi homologado em desfavor da coisa julgada explícita. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha aqui, esse é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você ficou aqui até o final, deixe aí embaixo o seu comentário, faça a inscrição no canal, diga se o vídeo acrescentou alguma coisa para você, fale sobre outros temas que você gostaria de ter os vídeos aqui no nosso canal. Eu conto com a participação de todos vocês. Um forte abraço!